gente ainda está trazendo para o casamento algumas percepções que estão meio fora do que a palavra de Deus diz, do romance bíblico. E a gente queria realmente assim, alinhar o nosso pensamento como igreja. Né? Queremos dar as boas-vindas aos convidados. Né? Sabemos que temos alguns amigos convidados essa tarde. Sejam bem-vindos. Né? Vocês sintam-se à vontade no nosso meio e sintam-se à vontade para perguntar também. Pode ser que a gente não saiba responder tudo, mas a gente vai procurar a resposta. Pega seu telefone e depois dá a resposta, tá bom? Amém? Amém. Vamos orar? Grande Deus e Pai, te agradecemos, Senhor. Estamos nessa tarde aqui, ó Deus, para aprender mais de Ti. Te peço, Deus, que o Teu Espírito venha trazer a revelação, ó Deus, da Tua vontade, ó Deus, da Tua soberana vontade, Pai, para as nossas vidas, Senhor. Queremos, Pai, nos alinhar cada dia mais com a Tua palavra e participar, ó Deus, daquilo que Tu projetaste para as nossas vidas, que Tu planejou, Pai. Faz assim, ó Deus, conosco, que realmente haja um alinhamento nessa tarde, ó Deus, para a nossa vida como casal, nossa vida, Deus, como projeto de família, para que a gente esteja mais, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, a Tua palavra, Pai. Transforma o nosso coração, transforma a nossa mente, transforma, Deus, quem nós somos e como nós refletimos, ó Deus, a Tua luz, Pai, como nós refletimos, ó Deus, a Tua vontade, como nós refletimos Jesus na nossa caminhada, Pai. Nos aperfeiçoa cada dia, em nome de Jesus. Amém. A gente queria começar com um assunto que é o seguinte. O casamento, né? Esse negócio aqui tá, eu vou ficar balançando, ele vai ficar aqui. Mas tudo bem. Tá bom. A respeito do casamento, tá? Nós temos uma ideia da união de homem e mulher, né? A ideia do casamento, uma ideia muito fantasiosa, né? Acho que pela nossa construção de vida, acho que pelos desenhos que a gente já viu, né? Acho que pela contribuição da Disney, né, para as nossas vidas, né? Então a gente tem uma ideia de casamento com um príncipe e uma princesa que se encontram e um vai fazer o outro feliz para sempre. O nosso modelo de cerimônia, ela reflete muito isso. Né? As noivas se vestem de princesa, os noivos de príncipe, né? E o cortejo é como se fosse um cortejo para a entrada num palácio. Né? A gente faz do altar um palácio. Então, sem a gente perceber, no imaginário de todos nós, a construção que se tem de romance é uma construção muito de fantasia. Está errado isso? Em alguns aspectos, não. Se a gente conseguir absorver os aspectos simplesmente exteriores e simbólicos, eles não nos prejudicam. Mas quando esses aspectos interferem na nossa percepção um do outro, e no relacionamento e no matrimônio em si, aí realmente a gente vai ter um problema. O problema é gerado quando a gente não conhece um lado mais racional, um lado mais, vamos dizer assim, palpável, né? E real, né? E a gente fica no mundo da fantasia e a gente começa a cobrar um do outro essa fantasia, né? E aí você vai ter que realizar a minha fantasia, eu vou realizar a sua fantasia de felicidade Disney, que o príncipe e a princesa, e a gente se decepciona e até isso pode promover uma separação, porque eu não consegui nem satisfazer a minha esposa na fantasia Disney dela, de casamento, e nem ela conseguiu fazer a minha fantasia, né? Então ela não foi a minha princesa e eu nem fui o príncipe dela. Isso pode vir a acontecer um rompimento, né? Por causa da ideia de Disney. Nada contra a fantasia, nada contra a alegoria, né? Mas sem perder a base, sem perder o que é realmente real, né? De uma união de homem e mulher, tá? E para a gente entrar no que é real, a gente precisa saber que, biblicamente, o casamento é um ato indissolúvel. É um ato indissolúvel, né? Casamento é uma coisa que não pode ser desfeito. Casamento é algo perfeito. O casamento, o matrimônio, é algo perfeito e está acima de qualquer relacionamento. Tá?
explicar melhor o que é isso. O nosso sim, né? Quando a gente dá o sim um para o outro, de decidirmos ficar juntos, é o mesmo sim que a gente dá quando a gente decide ficar junto de Deus. É o mesmo peso. Por quê? Porque o sim que se dá para um homem ou para uma mulher num casamento, ele revela Cristo e a igreja. O casamento de Cristo e a igreja. Efésios 5, 22 a 33, quem tiver trazido Bíblia pode acompanhar a leitura. Para fundamentar isso que o Dino está falando. Efésios 5, de 22 a 33. Amém? E diz assim: mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, há uma revelação do casamento de Cristo e a igreja dentro do nosso casamento. Então, quando nós decidimos dar um sim, né, e firmar, né, essa decisão, ela tem o mesmo peso da decisão que a gente diz assim, ó, eu firmo um relacionamento com Deus, eu firmo uma aliança com Deus, né? Então, é o mesmo peso. Como a nossa aliança com Deus é uma aliança perfeita, ela não pode ser quebrada, né? A nossa aliança com o nosso cônjuge também ela não pode ser quebrada. Então há um nível de perfeição no casamento. A gente vê aqui no texto, né, em que Paulo deixa claro o tempo inteiro, enquanto ele fala das obrigações da esposa e do esposo, ele traz de novo uma comparação com Cristo e a igreja. O que a gente queria desconstruir na cabeça de todos vocês, e da nossa cabeça também, porque é um processo contínuo, é a gente entender, gente, que o casamento sim faz bem ao homem e à mulher, mas antes disso, o casamento revela Jesus e a igreja. Ele é um sinal, ele é uma prévia, ele é um degustar do que nós experimentaremos com Cristo. Então, quando a gente casa, a gente sinaliza Jesus e a igreja. E isso, Jesus e a igreja, é eterno, é indissolúvel. Está acima das circunstâncias, não é verdade? A gente, às vezes, no nosso relacionamento com Deus, a gente, às vezes, está mais frio, às vezes, a gente percebe que precisa orar mais, às vezes, a nossa fé está abalada, mas isso não é o suficiente para nos fazer distantes de Jesus eternamente, nos afastar da promessa eterna de estarmos com Ele. No entanto, no casamento, a gente fica insistindo em trazer os problemas do relacionamento para abalar o que é perpétuo, o que é eterno, que é o matrimônio. Então, vocês precisam entender que casamento não é necessariamente apenas o relacionamento de todo dia. Casamento é um conceito eterno e é a revelação daquilo que vivemos em Cristo. O relacionamento está abaixo do matrimônio. Se a gente fosse definir em ordem de importância, primeiro está o matrimônio, aquilo que nós assumimos um com o outro diante de Deus e conosco mesmo. Quem estava aqui domingo, que o Jim falou sobre fidelidade, entendeu isso, de que fidelidade primeiro é algo que eu assumo comigo mesmo, eu sou uma pessoa fiel ou não, independente do Dino. Então o matrimônio está nesse nível, nesse patamar de importância, e abaixo do matrimônio vem o meu relacionamento com o meu marido. Venho acordar junto todo dia, venho pagar as contas, venho dividir os papéis e as tarefas, venho cuidar dos filhos, o definir a criação dos filhos. Vocês estão entendendo? Está claro para todo mundo?
Então, é importante que na nossa mente esteja separado o que é matrimônio do que é relacionamento. Porque se a gente entende que o matrimônio ele é indissolúvel, se a gente entende que o matrimônio é eterno e revela algo eterno, a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance para o relacionamento não atrapalhar o matrimônio. Aí a gente pedala, aí a gente se resolve, aí a gente perdoa e a gente pede perdão, porque importa que isso aqui não atrapalhe isso aqui. E o matrimônio sendo essa coisa perfeita, a gente pode até pensar assim, poxa, então quer dizer que agora quando tiver um problema a gente não vai poder mais brigar ou pensar em separar ou esse tipo de coisa. Repare que a nossa mente já pensa assim, é o problema que eu não vou poder mais, eu tenho um problema que eu não vou poder mais me livrar dele, né? Mas se a gente perceber que o matrimônio sendo essa coisa perfeita, ele vai ser base para que nosso casamento não tenha problema. Ao invés de a gente pensar, não, eu vou ter problema com a minha esposa e eu não vou poder mais continuar com o casamento. E se eu romper aqui essa aliança, eu vou ter problema, né? Comigo e Deus. Mas se a gente pensar que essa aliança ela é perfeita e ela é base para que o nosso relacionamento funcione bem e não tenha problema, muda totalmente de perspectiva, né? Então, uma coisa é a gente focar nos problemas que nós temos conjugais e outra coisa é a gente focar naquilo que é perfeito. Porque se a gente focar nos problemas, nós vamos ter um relacionamento completamente infeliz, né? A mesma coisa que a gente sempre fala para quem a gente acompanha em aconselhamento, que amor é uma escolha. A gente acorda todo dia, pelo menos comigo é assim, gente. Eu acordo todo dia, olho pro Dino e escolho continuar amando. Tem que ela escolhe certo. Escolho certo. Porque se eu escolhesse todos os dias olhar para os defeitos do Dino, eu ia achar, não ia? E eles iam tomar proporções. Eles iam tomar proporções cada vez maiores, até o ponto que ia ser insuportável conviver com ele. Mas eu escolho continuar junto. Eu escolho amá-lo a despeito das dificuldades, a despeito dos defeitos. Então eu escolho olhar o que é bom. Eu escolho olhar para o que é perfeito. Então, partindo do princípio de que o meu casamento é perfeito e é bom, qualquer problema é menor do que isso. E qualquer problema é resolvível. E quando a gente entende que fidelidade, né, é uma escolha minha, não é do outro, porque fidelidade não é um contrato, que se ela romper, pronto, está desfeito. Não está desfeito, porque a fidelidade é um compromisso meu comigo mesmo e Deus. Eu prometi ser fiel, né? Eu escolhi ser fiel. Então esse compromisso é comigo mesmo. A despeito do que ela faça, esse compromisso é comigo. Paulo abre uma exceção e ele diz, pela dureza do coração do homem, no caso de adultério, né, pode haver, mas Jesus não abre exceção. Jesus diz que o que Deus uniu não separa o homem. Marcos 10, de 7 a 9. Abram aí a Bíblia. Marcos 10, de 7 a 9, palavras de Jesus. Diz assim, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, nas palavras de Jesus o casamento é indissolúvel, né? O compromisso e a fidelidade é minha. O compromisso e fidelidade de manifestar perdão é meu, né? De manifestar compreensão, de manifestar o cuidado, de manifestar tudo aquilo que o casamento precisa, né? Para se gerar um bom relacionamento, né? Porque nós temos um casamento perfeito. Mas o nosso relacionamento, quem escolhe, somos nós. Como é que nós vamos viver junto? Nós vamos viver junto todo tempo brigando, discordando, ou nós vamos viver junto se acertando, se alinhando, se ajustando? Porque se a gente entende que o casamento é indissolúvel, e se a gente parte desse princípio, tudo bem, vamos
é admitir que todo mundo aqui já recebeu a revelação de Deus a respeito dessa verdade. Casamento é indissolúvel, revela Jesus e a igreja. Eu entrei nesse negócio, eu não tenho mais como sair. Se a gente parte disso, a gente vai, a partir de agora, depois desse conhecimento e dessa revelação, fazer uma escolha a respeito do relacionamento. Então, meu relacionamento para sempre pode ser uma droga. E para sempre a gente viver muito mal. Ou meu relacionamento para sempre pode ser maravilhoso. E a gente viver o melhor possível. E isso sempre, a gente precisa entender, gente, que isso sempre vai depender de mim. Vai depender do indivíduo que entende isso, nunca do outro. O problema da maioria das relações é que sempre a gente espera que o outro faça para que a gente faça em seguida. Sempre é assim. Então, assim, é muito comum a gente ouvir em aconselhamento pastoral a seguinte frase: ah, mas sempre sou eu que vou ceder? Ah, Mel, mas sempre sou eu que vou perdoar? E aí uma vez a gente estava com um casal e a gente ouviu essa frase, aí o Dino disse assim: engraçado, né? Discípulos de Jesus deviam se alegrar de sempre ser o que perdoa. De sempre ser o que cede. O problema é porque a gente cede porque alguém cedeu primeiro. E a gente perdoa porque alguém pediu perdão primeiro. E não porque a nossa natureza em Cristo foi transformada. E a gente trouxe essa natureza transformada para o casamento. Então, se a gente entende que o relacionamento precisa funcionar bem, o que tiver ao alcance da Melissa, a Melissa vai fazer. E o que tiver ao alcance do Dino, o Dino vai fazer. A despeito do que a Melissa faz e a despeito do que ele faz. E assim a gente vai se movendo na direção do aperfeiçoamento do caráter de cada um dos indivíduos ao modelo de Jesus. A gente teve uma experiência, nós temos tido essa experiência nos últimos meses. Nossas filhas já estão numa idade que percebem muito o que acontece entre nós dois. Então, se há uma discussão, elas percebem como o outro reage, o que o outro diz, e elas interferem nisso e dão opiniões. Então, às vezes, acontece de eu estar no telefone com o Dino, e aí elas estão por perto, e aí eu digo: meu filho, mas por favor, faça isso assim para mim. Aí, não posso, aí eu desligo assim: ai, meu Deus do céu. Aí a Nicole diz: o que foi, mãe? Eu digo: vou ter que passar para não sei o que, pegar não sei o que, porque o seu pai não vai poder. Aí a tendência das meninas com suas mães é defender suas mães, né? Ah, mas também o papai não pode ajudar em nada. E aí, na hora que eu tenho ouvido isso, aí é a hora de eu me posicionar, né? E aí tem uma escolha. Eu posso me juntar com minha filha para falar mal do meu marido, não posso? Mas a minha escolha tem sido: não, eu vou fazer, filha. Mas mãe, ele não merece. Mas mãe, ele precisa te ajudar. E eu tenho dito assim: filha, independente dele merecer ou não merecer, eu vou fazer. Não é por causa dele que eu faço, é por causa de Jesus. E aí isso tem sido ministrado no coração delas, enquanto é ministrado no meu, né? Mas o fato é que a escolha está diante de nós, gente. E assim, se eu for pensar em todas as vezes que eu cedi e tentar contabilizar as vezes que eu cedi, as vezes que eu pedi perdão, as vezes que eu perdoei, a minha contabilidade sempre vai ser maior do que a do Dino, porque eu tenho uma perspectiva a respeito de mim. É ou não é? Mas se eu parto do princípio de que o que ele faz ou deixa de fazer com ele e Deus, e a minha parte diz respeito ao que eu realizo ou não, tudo muda de figura. Então eu estou aqui para contribuir e vou fazer a minha parte. Nós temos uma tendência natural, né? Nós seres humanos. A tendência é essa. Eu sou um time, ela é outro. Essa é a tendência natural. E dentro do relacionamento, eu estou jogando pro meu time e ela pro dela. Isso é uma tendência natural de todos nós. Então, numa discussão, cada um quer ganhar uma briga. Não sei qual é a satisfação que existe nisso, eu nunca entendi, né? E nós escolhemos jogar no mesmo time. Não foi do dia para a noite, gente. Não é do dia para a noite. Isso é uma tendência natural que nós lutamos todos os dias contra ela. De vez em quando a gente se pega querendo jogar por, né?
o time diferente. E aí a gente para e... né? Então, muitas vezes no começo a Meli sempre gostou mais de brigar, que ela é mais sanguínea, né? E no começo eu dizia assim pra ela, eu pegava assim um enfeite de casa, qualquer coisa assim que fosse bonitinho, entregava pra ela e dizia, tá aqui, minha filha, você ganhou. Você ganhou a briga. E eu ficava indignada, obviamente, você é campeã, parabéns. Eu, obviamente, as veias, né, começavam a pulsar severamente. Mas o fato é que a gente percebeu de que a gente precisa jogar para o mesmo time. E eu tenho uma responsabilidade com o marido de aperfeiçoar a minha esposa para apresentá-la perfeita diante de Deus. E a mesma coisa, ela precisa trabalhar comigo para me apresentar perfeita diante de Deus. Para isso acontecer, só vai acontecer se a gente jogar no mesmo time. E a gente perceber que as discussões, que o relacionamento e os ajustes de relacionamento é para aperfeiçoamento. Não é para se ganhar uma briga ou se perder uma briga. Não é para se posicionar melhor do que um outro. Não é para se posicionar como quem tem sempre razão. Né? Porque isso não constrói. Né? Isso não edifica. Na verdade, só destrói. E cria uma distância entre o casal. Porque quando eu me posiciono como quem eu só tenho a verdade, ou como eu só tenho a razão, ou como a minha voz é a última, ou como eu tenho aquela autoridade, se eu me posiciono dessa forma, eu vou estar gerando uma distância entre mim e minha esposa. Mas se a minha postura é de construir, é de perceber, reconhecer o meu erro, pedir perdão, e voltar atrás, e ir ali, e tal, e compartilhar com ela a respeito, sim, dos defeitos que ela tem, mas não apontar os defeitos, mas dizer que ela precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo outro, e eu estou à disposição para ajudar. Não para dizer que ela tem mais defeito que eu, e que eu sou o melhor na relação. Ou ela dizer que eu tenho mais defeito do que ela e ela ser melhor na relação. Mas é uma troca. Né? Uma troca de vida, de compartilhar, para poder edificar um ao outro. Mas a percepção básica é, estamos jogando no mesmo time. Se a gente perceber, gente, normalmente a gravidade das discussões, e aí vocês vão olhar para a realidade de vocês e para a história de vocês enquanto casal. A gravidade das discussões, ela é diretamente proporcional à nossa disponibilidade à agressão. Então, normalmente, o que acontece? Quando a briga é muito grave, é porque a gente se agride muito. E aí a gente não sabe dizer o defeito do outro de forma construtiva. A gente faz para ferir. Então, por exemplo, se eu partir do princípio e compreendo que eu sou a principal ferramenta usada por Deus para o aperfeiçoamento do Dino, eu preciso ser ferramenta na vida do meu marido e não acusação. Então, se o Dino agiu de uma forma errada, vamos trazer um exemplo aqui com as nossas filhas adolescentes. Ele não tem obrigação nenhuma de saber como é que funciona a cabeça de uma mulher adolescente. Ele precisa de ajuda. Ele não vai conseguir falar na mesma linguagem das meninas como eu consigo. Então, ele precisa da minha ajuda para conseguir se comunicar com as meninas. É ou não é verdade, mulheres? Então, no lugar de eu dizer, você é um grosso, você não sabe falar com suas filhas, eu escolho dizer, meu bem, você precisa ser mais manso. Ela não entende se você levanta a sua voz, ela não vai, por mais verdade que seja o que você está dizendo, ela não vai compreender o que você está dizendo. Não é diferente? E aí aquilo que é uma discussão se mantém no nível do alinhamento e da troca de informações. Porque as discussões precisam acontecer, gente. Mas elas não precisam sair do ambiente da discussão. Elas não precisam entrar no ambiente da agressividade e da gravidade, a ponto de começar, você é um grosso, aí volta outra agressão, daqui a pouco estão dizendo palavrão e se estapeando. Porque o caminho é esse. Então, se você percebe que no seu relacionamento toda discussão parte para a agressividade, é porque provavelmente vocês não estão jogando no mesmo time e provavelmente vocês não estão usando as palavras certas para ajudar o seu cônjuge, ou o seu namorado, ou o seu noivo a melhorar. Dificilmente o outro vai melhorar com as palavras erradas. Ele vai atender a sua sugestão se você escolher a maneira certa de falar. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando a gente descobriu isso, a gente optou por discussões mais amenas. Então, eu que tenho a tendência ao grito,
né? Porque eu que sou a sanguínea da relação e ele se cala logo, então eu fico brigando sozinha, né? Então, para mim, é um processo mais difícil. Confesso a você que eu tenho que respirar fundo assim umas 5 vezes durante a discussão. Mas eu tenho conseguido com a ajuda do Espírito Santo e isso tem sido tão bom, porque a gente consegue começar e terminar uma discussão sem se agredir. E a gente sai da discussão pensando em alguma coisa para melhorar. E aí conta com o outro para colocar em prática. Então isso tem acontecido demais conosco. Depois que a gente escolheu discutir assim e entendeu que a gente faz parte do mesmo time, toda palavra que sai da minha boca para o Dino, ele recebe como construção e não mais como agressão. E toda palavra que ele diz para mim, eu também recebo como construção e não mais como agressão. Se eu, na hora que ele diz para mim uma palavra construtiva, por causa da minha tendência de mulher, eu vou para a defesa, porque normalmente é assim, né? Você está nervosa. Não tô. A gente se defende, né? Ou então, eu tô nervosa porque você me deixa nervosa. Não tô nervosa, não. Não tô nervosa, né? Mas aí a gente agride ou a gente se defende. E aí, quando isso, há uma tendência minha de me defender. Quando ele diz, você tá nervosa e eu me defendo, aí ele diz, não se defenda, eu não estou lhe acusando. E aí a gente se ajuda, lembrando um ao outro de que a gente está construindo e não tentando destruir. É porque as discussões, certo? Elas são necessárias dentro do casamento. Não é dizer assim, eu queria que meu casamento não tivesse uma discussão. Casamento não tem discussão, não tem alinhamento, não tem ajuste, não constrói. Discutir, conversar, ter desacordos em alguns assuntos e algumas que são necessários dentro de um casamento. O que não pode acontecer é isso que a Melissa acabou de falar. É sair na defesa, jogar em times diferentes. Porque as discussões, os desacordos são necessários para se ajustar. Deixa eu entender. Então, é necessário, tem que haver. Para poder haver ajuste. Por quê? Porque nós estamos falando de 2 pessoas que estão se tornando uma pessoa. O que é importante perceber nisso é que essa uma pessoa que está nascendo, né, essa nova identidade que está surgindo, ela precisa ter experiências, lembranças, uma consciência, uma cultura, e ela só vai ser construída nesse relacionamento de ajuste. E os ajustes vão ficando cada vez mais leves, né? Imagina as engrenagens, né, novas, elas estão, né, todo tempo roçando uma na outra e arranhando uma outra e a outra, e com o tempo isso vai ficando mais livre, né? A engrenagem vai rodando mais livre, os ajustes vão ficando mais fáceis. Né? Mas assim, pela experiência da gente, os ajustes no começo não foram meio, né, complicados, tensos, né? Tinha hora realmente que tinha que dizer, não estou lhe acusando, não precisa ficar na defesa. Né? Melissa chorava demais, qualquer coisa era um choro que a vontade era de pegar uma chinela e... Para de chorar! Porque a gente usa isso. Nós usamos o choro para tentar persuadir, emocionar, convencer, para que o outro sinta pena da gente. E a gente resolve a situação. Nós, mulheres, temos uma tendência. Tem homem que faz isso também, viu? Tem homem que chora também. Né? Mas, normalmente, as mulheres choram mais. Mas deixa eu dizer um segredo para a mulher. Não chore não, que dá raiva. Gente, não é que a gente não pode chorar quando é genuíno, tá? Mas vamos nos analisar. Não fingir, não. Porque tem choro que a gente força. Tem choro que a gente finge. A gente encena, né? Então vamos tentar equilibrar as nossas emoções, sabe? Um dia eu fiz uma oração, quando eu comecei a perceber que o meu choro irritava o Dino, né? Eu fiz uma oração. Aí eu disse assim, Senhor, Jesus me ajude a chorar só nos seus pés. Eu fiz mesmo essa oração. Disse, Jesus, eu não quero ficar chorando por qualquer discussão. Eu não quero me sentir insegura na relação a ponto de qualquer coisa me dar medo.
E aí, Deus me ajudou, gente. O Espírito Santo me ajudou a dominar minhas emoções. Isso é frutificar no Espírito. Isso é domínio próprio. E o Espírito Santo me ajudou. E hoje eu choro em briga? Não. E quando eu choro é de verdade. Eu parto pra cima? Quando eu choro é de verdade. E aí, hoje eu já ouço, em momentos esporádicos onde eu choro, meu marido dizer assim: o que foi, filha? Porque antes eu era tão constante no choro que ele nem se interessava mais pelo meu choro. Não, é sério. Né? Então, assim, tem muitos casais que têm padecido dessa falta de atenção um com o outro por causa da insistência num comportamento que não é frutífero, que não ajuda, só atrapalha. O Dino começou a falar aí sobre alinhamento. Eu queria partilhar outro texto com vocês, afinal de contas a gente está falando de Bíblia, né? Abre aí 2 Coríntios, capítulo 6. Dos versos 14 a 18. E você pode achar que não é com você esse texto, mas você vai ver que é. 2 Coríntios 6, de 14 a 18. E diz assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode haver a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se. Diz o Senhor: não toquem em coisas impuras e eu os receberei, serei o seu pai e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O texto está falando de julgo, né? Está falando de desigualdade de julgo. E ele cita várias situações e algumas coisas aqui que exemplifica o que é julgo, né? Na verdade. Então, assim, a crença de um povo, o posicionamento, a cultura, isso, a religião, isso tudo é o julgo, né? E o julgo que nós carregamos é o nosso conhecimento de mundo. São as minhas experiências, são os meus valores, são os meus princípios, é aquilo que eu acredito. Esse é o meu julgo. Certo? Então, a desigualdade de julgo, muita gente pega esse texto para falar que crente não pode casar com descrente, né? Mas não é só isso. Na verdade, o julgo é quando nós estamos desequilibrados quanto a valores, propósitos e direcionamento. Então, nós temos em algumas situações casais crentes em julgo desigual. Tinha um casal que a gente conhece e o casal era assim, a gente só via esse casal se amando, né? Era tratando bem, era a esposa, era não sei o que, parará, aquela coisa, e de encontros de casais, de participar de coisas de casais, e estarem sempre juntos, e tal. E pouco tempo a gente soube que o casamento tinha sido desfeito, né? Então, assim, aparentemente estava tudo perfeito. Não sei o que foi que eles escolheram, não sei o que foi que houve, tudo, mas era como se dissesse assim: esse casal aí está bem alinhadinho, né? Eles estão bem alinhadinhos, eles estão caminhando, assim, nunca vão ter problema. Por isso que eu disse antes que é necessário que haja discussões, é necessário que haja algumas discórdias para que venha essas coisas à tona, para ter um alinhamento. Então, se eu não abrir aquilo que eu acredito, os meus valores, aqui, né, quem eu sou realmente, para a Melissa, se ela não abrir realmente quem ela é para mim, nós nunca vamos ter um ponto de alinhamento. Imagina, gente, que a gente está chegando da noite de núpcias com toda a nossa bagagem para casa nova. Tem alguns casais aqui que estão nesse processo, né? Estão quase nesse lugar. E aí eu vou usar como exemplo aqui o Tiago e a Ramile. Aí o Tiago e a Ramile se mudaram e o Tiago trouxe aquela mala gigante da casa dele e a Ramile trouxe a mala dela. Simbolicamente, essa mala é o jugo de cada um.
E aí a primeira coisa que eles vão fazer quando entrarem lá no quarto deles é colocar as 2 malas em cima da cama e abrir. Só que vamos imaginar que a casa não cabe tudo. E aí eles têm que optar por fazer aquelas 2 malas caberem numa só. Aí o Tiago vai ter que trazer coisas que são importantes para ele e a Ramile coisas que são importantes para ela. E assim eles deixarem aquelas 2 malas transformadas numa só. Esse processo, nessa figura que eu estou trazendo aqui, ele está acontecendo de imediato. Mas o que a gente está propondo sobre alinhamento de julgo é a gente entender que uma vida inteira juntos é nesse processo que a gente vai estar. Abrindo mão de algumas coisas, em detrimento do que é melhor do outro, e aí juntos transformando o jugo dos dois num jugo só. Foi claro? Então imagina assim que hoje, depois de 22 anos juntos, né, a gente tem 22 anos de namoro, vamos fazer 16 anos de casado. Então em 22 anos juntos, em 22 anos em que a gente partilha, troca, discute, se alinha, o jugo da gente hoje é um jugo muito similar, muito parecido. Por isso que é muito comum a gente ouvir assim da boca de outras pessoas as seguintes frases. Eu não sei se foi o Dino ou se foi a Mel que disse. Não sei se foi a Mel que falou, se foi o Dino. Porque a gente já partilha tanto do jugo, o jugo já é tão comum, que o que a gente fala é mais ou menos o que o outro já disse. E o que um fala, o outro completa. Eu não sei se vocês, casados há muito tempo, já tiveram essa experiência, mas a gente tem demais isso, na coisa de, a gente quando está, por exemplo, partilhando da palavra, ministrando, e a gente falta a palavra, o outro sabe exatamente qual é a palavra que está precisando ali chegar. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas a gente tem demais. Então, assim, ele fala, ele segura, não sabe como usar a palavra, eu sei exatamente a palavra que ele está precisando. Então, isso é por quê? Porque houve um tempo de disposição para partilhar e alinhar esse jugo. E ainda há um tempo. Então, assim, para sempre a gente precisa entender que para viver uma vida a dois que revela Jesus, para que o relacionamento não atrapalhe o matrimônio, a gente vai precisar alinhar jugo todos os dias para o resto da vida da gente a dois. Porque a gente muda, todos os dias a gente muda. A gente não permanece a mesma pessoa sempre. Todo dia a gente muda. Cada experiência que a gente tem de vida produz uma mudança na gente. E essa mudança é para melhor e para pior. Mas a gente muda. E se esse alinhamento não for constante, a gente para um dia e diz assim, poxa, a pessoa que eu conhecia não era essa. Não tem aquela coisa que você tá dentro de um casamento de algum tempo e você para assim e diz assim, não, essa daqui não era aquela que eu namorava. Ou então na própria conversa, não foi com você que eu casei. Você não era assim. Então, o alinhamento de jugo é algo fundamental para que essa nova personalidade, essa nova pessoa chamada casal, tenha saúde. Para que ela realmente cresça com saúde, ela tenha equilíbrio. Para que a gente continue se reconhecendo na relação. Para a gente continuar se conhecendo. E para isso precisa de muita clareza, de muita verdade entre o casal. Verdade em tudo, clareza em tudo. Não há porque você vai construir uma personalidade que tem segredo para ela mesma. É um pouco complicado, né? Como é que você vai construir essa nova pessoa cheia de segredos? Cheia de coisas ocultas? Daí a clareza entre um casal. Precisa haver realmente clareza, ser transparente um com o outro. É fundamental para que esse jugo seja alinhado, né? E o relacionamento tenha saúde. Então, assim, nós temos um casamento que é inabalável, que é perfeito. E nós temos um relacionamento onde nós precisamos usar dessas ferramentas, né? Esses conselhos que a Bíblia nos dá, esse direcionamento que a Bíblia nos dá para que a gente tenha esse relacionamento saudável, né? E a gente esteja alinhado, sim, com a palavra. Exemplo de jugo desigual, certo? O marido, ele quer que o filho vá para
dizer assim, vamos para uma escola militar e a mãe quer que o filho vá para uma outra escola. Por quê? Porque a minha história como marido foi de uma escola militar, isso me fez muito bem quando era criança, e o meu jugo é esse aqui, certo? Que eu nunca compartilhei com a minha esposa, quem eu sou, a minha experiência, minhas coisas e tal, então esse é meu jugo. E nem estou disponível para a experiência da minha esposa, que foi diferente. E nem estou disponível para absorver a experiência da minha esposa, que teve uma outra criação, tem um outro jugo, então não está alinhado. Então a minha percepção para a criação desse menino é que ele só vai se dar bem se ele for para uma escola militar. A percepção da esposa é que ele só vai se dar bem porque ele foi para um outro tipo de escola. Né? Então aqui há uma falta de alinhamento que vai gerar problemas na criação do filho. Né? Ou seja, se a gente está alinhando sempre, a gente chega num acordo e vê as boas coisas que tem ali, as coisas ruins, e a gente chega num acordo aqui entre nós dois, né? Para depois ter uma decisão. O exemplo maior de falta de alinhamento é quando nós percebemos que nós estamos caminhando em caminhos completamente diferentes. Nós estamos pensando e tomando decisões completamente diferentes. Objetivos de vida diferentes. Objetivo de vida, nós vamos morar no Canadá. Não, eu quero morar no sertão. Não, eu estou planejando tudo para a gente morar no Canadá. Não, eu não quero ir, porque eu quero morar no sertão. Mas por que você quer morar no sertão? Eu não vou entender nunca. E aí vai gerar uma discussão dentro disso aqui, que não é alinhamento de julgo. Né? Gente, a gente não está querendo dizer aqui que casais em julgo igual não tem discordância. Não é isso. Mas tem acordo. Mas tem acordo, porque tem partilha. Alinhar julgo é partilhar, se dispor e trocar 24 horas por todos os dias da vida que a gente está junto. Por isso que a palavra é alinhar, né? É igualar. Tá? Quando fala em desigual, a ideia é para igualar o jugo, não é impor. Entre o casal, eu não vou impor o meu jugo, ou ela vai impor o jugo dela. Onde eu vou receber esse jugo para mim e vou tomar como o meu jugo. Ou ela vai receber o meu jugo e tomar como o jugo dela. Não. É nivelar. É trazer um equilíbrio nisso. São as nossas experiências que se juntam e geram um novo jugo. Isso vai se refletir muito severamente na criação dos filhos. Não, e assim, só para completar, tem acordos que podem acontecer, que é o tipo de acordo assim, esse assunto a gente não conversa porque não vamos chegar na conclusão. Então ainda. Não vamos gerar tensão no nosso meio por causa de um assunto que não tem gente tem assuntos que a gente decidiu que não é momento de continuar discutindo. Então assim, nós não estamos prontos para discutir isso aqui. Vamos com calma, né? Vamos matar um pouco mais a nossa carne, vamos deixar de um pouco mais no espírito, né? Mas nós estamos aqui sempre tendo na cabeça, nós estamos aqui para edificar um ao outro. Nós estamos aqui para construir. Às vezes. Então, se tem assunto que não vai edificar, tem assunto que não vai, que até a Bíblia diz, né? Não se detenham em assuntos bobos, né? Que não vão produzir genealogias, coisas que não vão produzir nada, que é mais que a opinião de um e do outro, a gente deixa de stand-by e não briga por causa disso, não. Então, assim, nós vamos dar o tempo, vamos matar mais a nossa carne, vamos jejuar mais um pouco, né? Vamos orar mais, e quando a gente estiver pronto, a gente conversa sobre esse assunto aí. Então, assim, o alinhamento de julgo ele é constante para o objetivo de ter acordo, estar em equilíbrio, estar equilibrado. Agora, para esse exercício de alinhamento, né, a gente precisa realmente ter, em primeiro lugar, na nossa cabeça que o casamento é perfeito. Certo? Em segundo lugar, de que nós precisamos frutificar no Espírito aqui, porque alinhamento de julgo não é fácil. Você pegar, como a Melissa usou, né? Pegar duas malas, duas bagagens e escolher o que fica, o que leva, não é fácil. Ainda mais considerando que são valores e princípios, gente. Imagina aí que são coisas que você foi criado, coisas que você trouxe dos seus pais, que são valores que estão completamente entranhados em você. Quando a Raquel fez a pergunta, que o Dino deu o exemplo aqui da educação dos filhos, eu comecei a pensar em como a gente escolheu educar as nossas, né? E eu sou filho de educadores. Meu pai é professor universitário, minha mãe é pedagoga.
Então, a educação lá em casa sempre teve um esquema de se pensar em educação e estudo, né? E já na casa do Dino era diferente. Ele foi mais livre para estudar o que queria, para escolher o que queria estudar. Filho de pastores, né? Só pensava na vida eterna. Né? Então, assim, a gente chegou com um julgo muito desigual nisso. Essa parte de educação dos filhos, a educação formal dos filhos, a gente tinha julgos muito desiguais, mesmo. Então, a gente precisou conversar para definir o que seria o nosso julgo para os nossos filhos. Então, eu tive que abrir mão de algumas coisas que eram importantes para mim, e ele teve que abrir mão de alguns conceitos que ele considerava importantes, para que hoje a gente tivesse uma definição de como a gente ia construir a educação que a gente ia propor para as meninas. Então, hoje eu vejo que a educação das meninas ela foi assim meio que mista. Até o ensino fundamental 1, elas foram bem livres. E a gente deixou elas serem bem crianças. Escolhemos uma escola que não cobrava absolutamente nenhum tipo de resultado delas. Elas estudaram numa escola que era meio convencional, meio construtivista, então elas foram bem livres até o Fundamental 1. E aí no Fundamental 2, aí já foi mais um... A gente optou por trazer elas aqui para o 7 de setembro para serem mais puxadas um pouquinho mais para a responsabilidade. Mas em contrapartida a gente decidiu que a Belice ia parar de trabalhar e acompanhar as crianças, né? Enquanto elas eram mais crianças, né? Então, assim, tudo é um alinhamento, é um acordo para que a gente vá tomando a decisão do casal, né? Não impondo, tá? Então, assim, como eu estava dizendo, não é fácil, né? Imagina um homem que vai arrumar sua casa ou seu quarto, né? Tirar aquelas coisas que você um dia vai precisar. Imagina. E a gente quer se desfazer, né? E quer dizer assim, guarda, porque um dia eu posso precisar. Um dia eu posso precisar disso aqui, né? Então, o alinhamento de julgo é mais ou menos por aí, sabe? Eu sofro com isso, com esse alinhamento todo dia. Eu quero jogar as coisas fora e ele diz, eu posso precisar. Então, não é fácil, tá? Então, tem que ter realmente muita disponibilidade, abrir mão das coisas para o relacionamento dar certo, né? E ser leve, e ser gostoso, tá? Então, por isso que nós precisamos ter em primeiro lugar na nossa mente a união do homem e mulher, o casamento revela Cristo e a igreja. E esse relacionamento precisa dar certo para que transpareça isso, Cristo e a igreja. Essa eu acho assim, a maior motivação da gente abrir mão das coisas, da gente alinhar, da gente perdoar, da gente compreender, né? Pelo amor que nós temos a Deus, pelo amor que nós temos ao projeto de Deus, né, em si, que vai sustentar isso, né? Porque quando a gente pode até tentar alinhar o jugo, mas se isso não estiver latente, que é perfeito, o casamento é perfeito e revela Cristo e a igreja, nós não vamos ter força para abrir mão, para continuar, para alinhar, para tirar essas coisas que um dia nós vamos precisar, que não precisa estar ali, né, para esvaziar um pouco, né, e construir novas lembranças, novas sensações, né? E aí a gente parar de ficar, quando eu era adolescente, né? Porque tem gente que entra no casamento, principalmente homem, entra no casamento e fica com saudade da sua adolescência. Da solteirice, né? Que a Melissa está dizendo. E fica com saudade daquele tempo e não percebe de que nasceu algo novo, é uma nova fase, uma nova vida. Agora é revelar Cristo à igreja, agora é um novo relacionamento. São novas sensações, são novas lembranças que vão ser criadas. E nesse alinhamento de julgo, a gente perceber que nós estamos realmente construindo algo que vai ficar. Não é uma coisa... Porque eu acho que tem gente que entra hoje em casamento, eu sei que não tem ninguém aqui assim, que entra em casamento, tipo assim, vou casar, se não der certo eu separo. Né? Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que casou assim. Não, eu vou casar se não der certo. Ou vou ver no que é que dá. Ainda mais agora, que é tão rápido, né? O divórcio sai rapidinho, né? Então, essa consciência da perfeição do casamento, que ele não pode ser desfeito, né? Que a fidelidade parte de mim,
da minha postura, de quem eu sou, precisa estar muito latente para que a gente consiga alinhar o jogo, para que a gente consiga caminhar junto, para que a gente possa fazer do nosso relacionamento, do nosso convívio, algo prazeroso e gostoso e estar junto. E a gente ficar feliz quando a gente tem uma discussão porque alinhamos mais uma coisa. Poxa, ainda bem que a gente discordou nisso, porque hoje foi o dia A gente descobriu que tinha mais uma que a coisa gente pra alinhou alinhar. mais uma coisa. E não aquela coisa, pô, fica de bico, né? Vai dormir de calça jeans. Né? Lá em casa ele diz que tem tesoura, então não tem esse problema. Aí tem problema, meu filho. Tesoura, maçarico, tudo eu tenho. Não tem problema. Né? Porque o sexo vira moeda de troca. Vira moeda de troca. Por quê? Por causa da falta de alinhamento de jogo. Então, saber quais são os valores do cônjuge, né? E deixar ser conhecido pelo cônjuge. É super importante para alinhar esse jogo. São 3 pontos, gente. Quem estiver anotando, eu queria que você anotasse esses 3 pontos, que eles são fundamentais para que o alinhamento de julgo seja algo constante, permanente na relação. O primeiro é honestidade. O segundo é transparência, e não é a mesma coisa, porque vocês vão entender porque que transparência aí nesse contexto é diferente de honestidade. E disponibilidade. Esses 3 pontos são fundamentais para que o alinhamento de julgo seja uma constante na vida de um casal. Uma das coisas difícil é ser honesto. Né? É muito difícil ser honesto. Porque nós homens beiramos a grosseria. Né? Diz assim, meu amor, esse vestido tá bom em mim? Não, filho, tá horrível, pra trocar. Comigo você não vai desse jeito, né? Ser honesto é um negócio complicado, que às vezes pode gerar um problema, né? Mas o fato é que nós precisamos de honestidade no relacionamento. E, gente, a gente precisa estar pronto para ouvir a honestidade, tá? Porque Então, tem isso também, né? A honestidade vem ao ponto de ser o seguinte: meu filho, eu tô bem nesse vestido, agora me elogie. Não seja honesto nesse momento. Né? Então, ela sendo honesta, eu vou dizer, você tá linda, maravilhosa. Né? Mesmo que eu não tenha gostado, ela pediu, né, para elogiar. Mas a honestidade é importante. Né? É importante e ela precisa ser dita com cautela, com cuidado, né? Observando o que vai dizer, como vai dizer. Porque nós não estamos preparados para a honestidade. Esse é o fato. Nós não estamos preparados para ouvir a honestidade. E nem para sermos honestos. E nem para sermos honestos. Então, é uma área que nós precisamos tomar cuidado. Porque a dureza do nosso coração, ele não nos prepara para convivermos dentro da honestidade. E a nossa cultura, viu, gente? Nossa cultura brasileira é uma cultura que atrapalha nisso. Se você vai para alguns outros países, as pessoas são honestas de boa. Né? Eu tenho uma prima que ela mora nos Estados Unidos e ela está fazendo um curso para validar a profissão dela lá. Ela é odontóloga, tem mestrado no Brasil, mas não pode trabalhar nos Estados Unidos porque tem aquele processo todo de validação. E aí ela conseguiu um trabalho temporário de auxiliar de dentista. Então imagina, uma mestre em odontologia trabalhando de auxiliar para um outro profissional, né? Então assim, ela mata a carne dela assim 24 horas do dia, né? E aí ela disse que o mais difícil para ela foi lidar com a honestidade do americano. Porque, por exemplo, lá nos ambientes profissionais é assim, seu trabalho está muito ruim, você precisa melhorar. Sai. E eu quero que você me dê o resultado até as 3 da tarde, por favor. A gente, no Brasil, a gente tem uma cultura diferente. A gente come pelas beiradas, né?
A gente, até com funcionário, a gente tem dificuldade de lidar com essas coisas. A gente diz assim, por exemplo, eu tenho uma secretária lá em casa que trabalha comigo já há alguns anos. Rapaz, tu dizer que a comida dela for salgada, olha, tem todo um processo. Né? Porque a gente tem dificuldade, o brasileiro tem dificuldade com a honestidade na fala e nos relacionamentos. E a gente traz isso para o casamento. E aí a gente não sabe ser honesto sem ferir. E a gente não sabe ouvir a verdade. Às vezes a gente prefere ouvir a mentira do que a verdade. E isso tem prejudicado demais as relações. Porque chega a um ponto em que os casais não se conhecem de verdade. Pensam que se conhecem. Aí vem uma situação drástica e extrema. E aí as reações são inesperadas e geram, às vezes, uma separação. Porque tudo é capa. Então, honestidade é um negócio que a gente precisa observar, né? Precisa ter. E a gente tem que ter cuidado. Por isso, só vai funcionar se ela for mútua. Como eu dei o exemplo do vestido, né? Só vai funcionar se for mútuo. Diz, ó, eu tô bem, mas me elogie. Né? Diga que eu tô bem. Aí, você disse que tá bem e tal. Agora, eu tô bem, agora seja sincero. Né? Eu quero realmente saber se eu tô bem nesse vestido. Aí a gente tem que tomar cuidado para não ferir, né? Porque o homem é meio bruto mesmo. Né? Ele diz meio na lata, é meio assim, da natureza dele é ser bruto, né? Em vez de dizer assim, ó, você poderia colocar uma outra coisa e tal. Não vai dar muita dica não, porque talvez não seja muito homem, né? Porque bota um brinquinho assim, outro e tal, se for muito entendido, né? Não dá, mas dá uma melhorada ali, dá uma sugestão. Tô brincando, gente, eu sei que tem homem que entende, né? Do métier, né? Da coisa, né? Mas o fato é que a honestidade ela precisa acontecer, né? E nós temos que estar abertos para ouvir a verdade, né? Eu acho que é muito mais a disposição de quem ouve a honestidade do que de quem diz, né? Porque às vezes é difícil a gente ouvir uma verdade, né? uma observação mesmo real, né? Daquilo, né? Então, principalmente quando a gente pergunta assim, eu sou um bom marido, você tem que... Tem certeza que eu ouvi, né? Mas a honestidade é fundamental. É fundamental para que a gente esteja bem, para que a gente se conheça, né? Para que a gente realmente... Até o exercício de ouvir a verdade um do outro faz bem para a gente. Porque a gente vai se acostumando com isso e vai realmente percebendo que o outro está ali para lhe ajudar. Né? Porque a nossa tendência é realmente sair na defesa. Dizer assim, ó, você fez assim, assim, assado. Eu não gostei que você fez isso assim comigo. Não, mas eu não fiz isso. E aí a gente assumir mesmo e dizer assim, poxa, me desculpe, minha intenção não era essa, mas eu fiz realmente. E a gente ter esse valor, né, no nosso meio de que honestidade é importante para que haja saúde. Teve uma frase que eu ouvi há alguns anos e ela me beneficiou muito. A princípio o Dino não entendeu muito bem a frase, às vezes eu usava e ele se sentia agredido com a frase, mas depois essa compreensão veio para ele também e ela tem nos abençoado. Eu ouvi a seguinte frase, né, que o melhor ambiente para o tratar do meu caráter é o casamento e a melhor pessoa para me crucificar é o meu cônjuge. A Bíblia diz que nós temos que tomar a nossa cruz. Ninguém sobe na cruz sozinho, gente. É difícil subir na cruz sozinho. Imagina você dar prego na sua própria mão. Né? Jesus teve que alguns algozes colocarem ele naquela posição. Né? Então, assim, a melhor pessoa para me colocar numa cruz é meu cônjuge. Por quê? Porque se tem alguém no mundo que está comprometido comigo e que me ama e que está comprometido com a minha transformação, é ele. Qualquer pessoa vai bater para me machucar no martelo. Ele não, ele vai bater só para garantir que o prego está fixo. Vai doer? Muito. Mas eu prefiro que seja ele. Então, eu conto com ele para o meu processo de transformação. E assim, depois de alguns anos caminhando junto, eu olho que como ele é o sapato do meu pé. Como ele trata comigo exatamente o que precisa ser tratado. É impressionante como ele é a única pessoa que tem a capacidade de trazer à tona as minhas piores mazelas.
E no começo ele achava que eu estava... que isso era falar mal dele, mas depois ele entendeu que não, né? Que na verdade, assim, ele é a melhor pessoa do mundo para me fazer parecer com Cristo. É a missão dele. Assim como é a minha missão fazer o mesmo. Se a gente entende que isso é auxílio e que é o melhor e maior auxílio que um ser humano pode dar ao outro, a gente entende a beleza do casamento. Por isso que a gente falou no começo que a gente queria desconstruir a ideia de romance do mundo. Porque, gente, isso é que é romance. É contar com o cônjuge para ser crucificado. Não existe história de amor maior do que a história de Jesus na cruz por nós. Não existe história de amor maior do que um cônjuge comprometido com o crucificado outro. E você descobrir felicidade depois de uma discussão. Ou até durante. Né? Você perceber que isso é um momento de alinhamento, não tem dinheiro que pague. Né? Eu acho que talvez não tenha terapia que chegue numa situação dessa entre um casal. Tá? De você perceber aqui um momento de alinhamento, de estar aqui discutindo e tal, e ficar feliz porque nós alinhamos mais um ponto. Né? Eu acho que essa é a real felicidade dentro do relacionamento. Não é a fantasia de que não vai ter dificuldade, não é a fantasia que não vai ter discussão, não é a fantasia que vai ser tudo flores, né? No sentido flores que eu digo no sentido Disney, né? Porque na verdade flores é isso. É você contar com o outro para lhe aperfeiçoar e você perceber que você está entrando nos 50 anos, nos 60 anos e olha para o lado e tem uma esposa que está construindo junto com você, que está lutando junto com você do seu lado, né? Que está lhe fazendo um cara de 70 anos um cara melhor do que era um cara de 20. Mesma coisa a esposa. Ela olhar para trás e dizer assim, poxa, eu era muito boba. E hoje, por causa do relacionamento, eu melhorei muito. Eu cresci muito. Eu acho que essa é a verdadeira felicidade do casamento. É a verdadeira felicidade do relacionamento. E uma verdade que eu carrego é que todo e qualquer tipo de relacionamento, se ele não produz crescimento ou lhe leva mais para perto de Deus, esse não é um relacionamento de Deus. Porque os relacionamentos, eles precisam, de uma forma geral, ele precisa nos aproximar mais de Deus. Não nos afastar, mas nos aproximar mais de Deus. E a gente pode ter assim um pequeno termômetro, né, de como anda o nosso relacionamento. É também no mesmo sentido. O nosso relacionamento está nos levando mais para perto de Deus, mais próximo de Deus, está nos fazendo parecer mais com Cristo. Tá. Então, esse relacionamento, esse casamento, ele realmente tem Cristo no meio, ele realmente tem um fundamento. Né? Mas se não, precisamos melhorar, porque o casamento ele é perfeito. Então precisamos pedalar aqui para que haja esse alinhamento, esse crescimento, para que a gente possa revelar Cristo e a igreja dentro do nosso relacionamento também. Né? E mostrar realmente com a vida dos filhos, com a criação de filhos e com todo um contexto de vida a dois, revelar Cristo e a igreja dentro do lar. Acho que esse é para mim é o propósito fundamental da gente estar junto como homem e mulher, né? O propósito fundamental de realmente quando a gente diz não, casamento é projeto de Deus, né? Eu acho que o casamento ele não é para a gente se satisfazer sexualmente, o casamento não é para a gente satisfazer as nossas carências. Embora seja muito bom, né? Embora faça parte, né? E tem o seu valor dentro do casamento. Não vamos entrar isso aqui hoje, né? Porque tem muito solteiro, mas é parte fundamental dentro do casamento. Mas ele só vai ter realmente a sua plenitude se a gente observar que o casamento é perfeito, revela Cristo e a igreja. Nós precisamos alinhar o nosso jugo, nós precisamos andar em acordo e equilíbrio, né? Mortificando a nossa carne, frutificando no Espírito. Porque se esse exercício aqui, entre os dois, né, não funciona, e eu não frutifico no Espírito dentro do meu relacionamento, meu querido, pode ter certeza que eu não vou frutificar o meu Espírito em canto e lugar nenhum. E em momento algum. Aqui é a prova de fogo. Esse é o lugar onde a gente realmente tem a segurança. Somos treinados, edificados em segurança. Por que em segurança? Porque esse é o lugar que precisa ser um lugar seguro, onde eu vou ser eu mesmo. Onde a gente pode errar e tentar de novo, tentar de novo.
E não ser julgado pelo aquilo que diz, não ser pisado pelo aquilo que fala, não ser Exposto. excluído por um erro, não ser exposto. Esse é um lugar de segurança, né? Onde nós vamos ser nós mesmos, onde eu posso abrir meu coração, onde eu posso falar a besteira mais tola que seja, porque eu vou ser compreendido, eu vou ser acolhido, eu vou ser orientado, eu vou ser edificado. Então esse é um lugar que se constrói. Isso é um relacionamento. Eu estou falando aqui, gente, aqui só como exemplo, tá? A gente pedala um bocado e tem muito que pedalar, né? Nós não chegamos nessa perfeição ainda não. Mas entre o casal precisa haver essa cumplicidade em si, essa segurança, né? Esse alinhamento constante, essa conversa constante, essa transparência constante. Vou entrar na transparência, eu tinha esquecido. E a transparência é a transparência é uma coisa de ser honesto e dizer em relação a outro, né? Porque a honestidade tem a ver com o outro. A transparência sim tem a ver comigo. Deu para entender? A honestidade é o que eu me refiro ao outro. Eu sou honesto com ele. Como eu dei o exemplo do vestido. Meu filho, meu vestido está ruim? Não, tá legal. Não, tá ruim mesmo. Bota outro e tal. É em relação ao outro. A transparência é a minha... eu me desnudar em relação a mim para com ela. A honestidade atinge muito mais o outro. A transparência diz muito respeito a quem eu sou, como eu me percebo e como eu me coloco na relação. Vou usar o mesmo exemplo, certo? Um pedido de honestidade é perguntar se o vestido está bem. Uma ação de transparência é dizer assim: eu estou me sentindo muito feia com esse vestido. Eu estou me sentindo mal nessa situação. Eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo assado. Isso é ser transparente. Eu me senti diminuído quando você falou isso comigo. Eu me senti excluído quando você fez certo tipo de coisa. É dizer como é que você se sente, como você está. Eu pensei algo mal de você outro dia. Não precisa ela me perguntar, não precisa ela me pedir alguma coisa. A transparência, ela flui de mim. Porque é algo que eu sinto, são as minhas percepções. E é algo, gente, que a gente busca ser. Entendeu? É um exercício, né? A transparência, ela não é uma coisa que eu vou naturalmente adquirir. Eu preciso desenvolver isso. Né? Assim, eu tive uma experiência muito legal com isso, há uns 2 anos atrás, acho que até eu partilhei aqui na igreja. Quando eu fiz 38, bateu assim o medão dos 40 que estava chegando, sabe? E eu tô com 39, né? Faço 40 esse ano. Mas graças a Deus, assim, por causa de uma atitude de transparência, o medo me fez viver esses anos que estão esses meses que faltam, né? Para os 40 com mais tranquilidade. Então, quando eu fiz 38, me bateu assim uma insegurança, sabe? Eu comecei a perceber assim a finitude dos dias. Eu comecei a pensar na pele que não é mais a mesma. Começou a me chamar a atenção o cabelo que estava mais ralo, eu já não tenho muito cabelo, os cabelos caindo demais, né? E aí eu comecei a me avaliar, eu disse, meu Deus, eu estou chegando aos 40, eu não sou mais aquela menina, né? E aí um monte de medo e insegurança começaram a tomar conta do meu coração. E o marido cada vez mais belo, né? Mas é porque é injusto. Vocês não acham, não, que eles ficam melhores e a gente precisa pedalar? Isso é muito injusto, né? Mas, enfim, aí eu passei uns dias assim, num processo bem de depressão, sabe? E triste pelos cantos de parede, né? E aí ele me perguntava se tinha acontecido alguma coisa, o que era, e eu na minha. Até que teve uma tarde que eu tive um momento com Deus lá, chorei muito na presença de Deus, né? E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração, né? Partilhe com seu marido. Ele que eu coloquei na sua vida aí para lhe ajudar. E não foi fácil para mim dizer isso para ele. Abrir as minhas inseguranças, né? Mas eu decidi ser transparente. E aí eu disse, olha, eu estou me sentindo assim, assado, feia, velha. Eu preciso que você me diga que eu sou linda. Todo dia.
E eu preciso que você me diga que me ama todo dia. E eu não quero pedir. Várias vezes, por favor. Né? E eu não quero pedir, porque não tem nem graça. Estou pedindo agora. Estou sendo transparente, agora é contigo. E foi muito legal, porque assim, ele passou assim, foi um ano inteiro que ele passou dizendo que eu era linda e que me amava todos os dias. Às vezes a gente estava no WhatsApp resolvendo alguma coisa, manda aí a conta do banco, não sei o que, a senha, tá. Aí dois segundinhos depois vinha, você é linda, eu te amo. Mas como essa transparência, o ato de ser transparente beneficiou, gente. Me beneficiou de um jeito que vocês não têm ideia. Eu saí daquele fundo de poço, sabe? Que eu estava me enterrando. Naquele lugar que estava me fazendo mal, nas minhas emoções. E aí, hoje eu estou ansiosa pelos 40, pensando em fazer uma feijoada, convidar a igreja inteira para celebrar essa data, né? Que é benefício de Deus, né? Você chegar aos 40 anos, né? Então, assim, por isso que eu disse que a gente ia diferenciar honestidade e transparência. Essa percepção de que o outro é o lugar mais seguro para eu me expor. A gente tira a roupa no físico, mas não quer tirar a roupa nas emoções. Né? A gente se desnuda para o cônjuge fisicamente, mas não quer se desnudar nos pensamentos, nas emoções, nas percepções, né? E a gente não tem coragem de dizer o que nos feriu, às vezes a gente guarda, né? Nós mulheres temos isso. Às vezes o esposo diz uma palavra que não desceu legal. E aí você, no lugar de dizer na hora, poxa vida, o cara não tem a obrigação de adivinhar, não. Né? Graças a Deus, o espírito de adivinhação não está nos nossos maridos, né? Eles não vão adivinhar. E aí você tem que dizer, ô meu filho, não diga mais isso, não. Quando você fala e entra assim, no meu ouvido, não fala mais não. Né? Tem coisa que não é legal. E a gente precisa dizer, gente, porque o cônjuge não vai adivinhar. Então essa transparência precisa ser desenvolvida e perseguida por nós para que o terceiro ponto seja fácil também de resolver e de cumprir, que é a disponibilidade. A disponibilidade, o nome já diz, né? Está disponível. Mas disponível de que forma? A disponibilidade ela está muito atrelada ao valor, né? A importância que a gente dá. A gente às vezes pode até fazer alguma coisa sem estar disponível. Porque quando a gente faz sem a disponibilidade, a gente não constrói nada. Porque a gente pode estar disponível para ajudar, disponível para estar ali junto, porque há amor incluído. Então, estar disponível inclui amor, inclui valor, inclui atenção, inclui observar, né? E inclui também a satisfação de estar ali. Né? É muito mais do nosso estado de espírito estar disponível do que simplesmente cumprir uma função. Então, estar ali para o outro é muito mais do que uma obrigação. Existe um valor que está envolvendo o ato, né? Existe um valor que tá envolvendo a minha disponibilidade. E assim, gente, quando é obrigação, o outro sente, viu? Quando a gente está disponível para o outro, por pura obrigação, o outro sente. Se não há prazer envolvido. Então, assim, Melissa, mas como é que eu desenvolvo esse prazer de estar com o outro? Aí, gente, vocês têm que se descobrir. Né? Tem casais que estão juntos há muito tempo e ainda não descobriram uma coisa que é bom de fazer junto. Tem que descobrir. Tem que testar. Né? Assim, a gente é muito diferente em muitas coisas. Descobrir fazer junto além da intimidade. Isso, né? Além da intimidade, claro. Mas assim, a gente é muito diferente nos gostos, né? E é tão engraçado, porque hoje, por exemplo, eu fui criada num ambiente muito intelectual, né? Meu pai, por ser professor universitário, acordava aos sábados ouvindo ópera. Então, assim,
é MPB no mínimo, né? Então é ópera, música clássica. Meu pai tem coleções enormes de música clássica. Então eu dancei balé clássico a vida inteira. Então isso é uma coisa que está muito na minha cultura de nascimento. O Dino não. O Dino ouviu o Sapatinho de Fogo desde que se criou por gente, né? Então era o disco de Nicolette, aqueles cantores bem pentecostais. Bem pentecostal, diz que só música de crente o tempo inteiro, né? Então assim, Nicolette, 1, 2, 1, 2, 1, 2, faz o cavalinho do Senhor, pelo amor de Deus. Então assim, a gente tinha assim, um background musical, vamos dizer assim, muito diferente. Né? E hoje, depois de 22 anos juntos, ver o Dino ouvindo ópera em casa é um negócio que é resultado dessa disponibilidade. Mas ainda é 1, 2, é porque o Nicolette está cantando ópera. Não, sério, mas não é. Não é porque ele se dispôs a ouvir uma coisa diferente. A gente está falando de um exemplo simples, mas isso pode ser aplicado também na disponibilidade do outro de, sei lá, de ouvir as questões filosóficas da vida de cada um, né? De realmente emprestar o ouvido para aqueles dias mais difíceis da mulher, né? Marido, você vai ouvir sua mulher de TPM, mas vai ouvir com vontade de ouvir. Entendendo que o que ela está vivendo é importante para ela. E uma coisa da disponibilidade que eu acho importante é, por isso que eu digo que envolve valor, né? É você compreender que a sua mulher está num dia ruim, certo? E dizer assim, ao invés dela espancar outra, ela espanca a mim. Eu estou disponível para você, né? Tá nesse dia ruim, quer extravasar? Extravasa comigo, né? Me esculhando. É bom que você não apanha na rua. Eu entendo, né? E você extravasa aqui comigo. Né? E a gente está disponível em compreender os momentos. Né? Compreender que um dia não está bem, compreender que não aconteceu bem. Se o pacote vier completo com honestidade e transparência, né? A disponibilidade é algo que sai, tira de letra. Né? Porque eu já entendi que você está ruim hoje. Então, deixa eu... Como já acontece às vezes que eu entro no quarto, aí ela está lá e eu digo a brincadeira com ela, aí vem com 10 pedras na mão. Eu digo, opa, já entendi. Ela não entra aqui mesmo, não. Não, por favor. Não entra aqui mesmo, não, que eu não estou bem. E desde que hoje o dia não tá bom. Eu digo, então tá bom, pegue sua Bíblia, vá ler, e depois eu volto. Né? Mas é compreender e não transformar isso numa guerra. Né? Está disponível mesmo para compreender, está disponível mesmo para receber ali uma patadazinha de vez em quando, né? E aí a gente fica satisfeito porque, poxa, mais uma coisa que a gente pode cumprir na Bíblia, vou dar outra face. Né? E não fazer uma guerra. E, gente, ensinar os filhos a perceberem isso também nos pais. Né? Ele contou aí o exemplo da minha TPM, né? Mas, por exemplo, já aconteceu... Pronto, no dia lá que ele estava trabalhando contigo lá na conferência da cultura, o último dia, tinha dado uns abacaxis lá no evento, a gente chegou no final do evento para pegá-lo. Né? Aí ele estava seco, né? Monossilábico. Aí eu puxei a menina assim no canto e disse, papai não tá bem não. Então, maneira aí. Né? Ajuda o papai porque alguma coisa aconteceu que ele não tá bem. Né? E aí, depois, quando a gente entrou no carro, botou todas as bagagens no carro, ele com a cabeça quente. Aí eu disse, como foi o dia? Aí ele foi, né? Extravasar e dizer tudo que tinha acontecido, as tensões do dia, o que é que quase dá errado, e se eu não tivesse corrido assim, não tivesse corrido assado. Mas eu disse, mas conseguiu resolver? Ele consegui resolver, mas cheguei com todas as tensões no final do dia, né? E aí, depois eu conversei com as meninas e disse assim, tá vendo? A gente tem que respeitar, porque tem o tempo da pessoa, né? Conseguir assimilar e digerir o que viveu, né? E a gente precisa ser compreensivo com ele aí nessa hora. Então, acho que se a gente escolhe viver assim, gente, não é que a gente não vai ter problema. A gente vai continuar tendo problema, porque, de novo, são duas pessoas diferentes. Mas a gente vai conseguir desenrolar. E o caminho é fazer desse relacionamento imperfeito o mais parecido possível com o perfeito, que é o casamento, que é o matrimônio, que revela Jesus em todo o tempo. Dentro desse contexto, né, a última coisa que nós vamos falar e nós vamos liberar para algumas perguntas, a gente perceber de que o casamento não tem problema. Nenhum casamento tem problema.
Quem tem problemas são as pessoas individualmente. Porque às vezes a gente diz assim, não, meu casamento está com problema. Não é o casamento que está com problema. Ou é você ou sua esposa. E estão com algum problema. Porque a nossa parcela individual para contribuir para o relacionamento, ela vamos dizer assim, é o principal peso, né, para o relacionamento dar certo. Então nós já aconselhamos casais que chegaram com problema no casamento e tal, tudinho, e aí começaram a falar, não, peraí, para. Eu não estou interessado no casamento de vocês, não. Eu não quero saber do casamento de vocês, não. Eu quero saber de vocês. Porque o casamento de vocês não tem problema, não. Quem tem problema são vocês dois. Aí a gente dividiu, né? Melissa vai fazer um discipulado com ela e eu vou fazer com você. Porque se vocês dois estiverem bem com Deus, mortificando a carne, frutificando o Espírito, vocês vão estar bem um com o outro. Então o casamento, o relacionamento vai depender muito da nossa consciência individual com Deus. Né? Do nosso lidar no dia a dia com as nossas mazelas, né? Vamos dizer assim, né? Com os nossos pecados, com as nossas tendências ruins. Então, se a gente está bem com Deus, se a gente está observando, né, fazendo os exercícios espirituais ali, fortificando o Espírito, a gente vai estar disponível para que o relacionamento dê certo. Vai ficar mais fácil alinhar o jugo, vai ficar mais fácil ceder, vai ficar mais fácil, né, perceber Deus no alinhamento, perceber Deus dentro do casamento, né, vai ficar mais fácil a gente relevar algumas coisas, vai ficar mais fácil a gente se abrir, né, porque nada disso é fácil. Né, transparência não é fácil, honestidade não é fácil, alinhar jugo não é fácil, nada disso é fácil. Parece até assim uma fórmula que a gente está dizendo aqui, você vai fazer, vai dar tudo certo. Mas não é fácil fazer isso. Então, se o nosso individual com Deus e a nossa observação, vigiar, orar nosso não for constante, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Porque não é uma regra que a gente vem e impõe. Não, vou ser transparente. Né? Estalo o dedo e é mágico. Agora eu vou sair sendo transparente com a minha esposa. Não, é exercício que se constrói, é tentativa e erro, é ali compreensão, paciência um com o outro, para que a coisa vai engrenando, vai engrenando, vai engrenando. É difícil no meio de uma discussão não ter raiva. E é por isso também, gente, que no altar a gente diz até que a morte nos separe, né? Porque tem até a morte para fazer isso. Então, demora mesmo. Também não pode nenhum matar o outro, né? Não, por favor. Para que resolva o problema. Louco. Mas isso tudo não é fácil. Tá? Então precisa de realmente muita compreensão. E ainda mais para quem já vem casado há muito tempo e não observou nada disso. Né? Já criou essa nova personalidade, essa nova personalidade já está cheia de problemas. Né? Então o individual é muito importante. O tempo de cada um com Deus, o tempo de leitura bíblica, o tempo de relacionamento com Deus vai me deixar mais moldável para esse processo, né, do relacionamento. Então é muito importante o nosso individual com Deus, para que a gente realmente esteja bem, esteja disponível à mudança, disponível à transformação, né, e não fique tão pesado quando eu tenho que abrir mão, não fique tão pesado quando eu preciso me abrir, né, ou eu preciso confessar alguma coisa, né, para que haja clareza. Então o nosso mortificar, né, ali com Cristo é de extrema importância para que a gente consiga exercer essas coisas um com o outro. Bem? Gente, quem quiser perguntar, se tiver alguma pergunta, alguma coisa para colocar, fique à vontade. Todo mundo ouviu o que ela perguntou? Ela perguntou se tinha como exemplificar essa visão romântica que a gente vê nos relacionamentos. Uma das coisas mais constantes que a gente tem visto nas relações é essa expectativa do outro responder às minhas demandas, me fazer feliz.
né? Então, assim, é muito comum a gente pegar casais frustrados um com o outro porque o outro não atingiu as expectativas que se tinha. Ah, não era isso que eu imaginava quando eu casei. Não, quando a gente casou, a gente imaginava outra coisa, né? Então, assim, essa imaginação, esse imaginar, está muito ligado à ideia de felicidade que se faz, né? Então, assim, principalmente nós mulheres, nós temos uma ideia de romance, de comédia romântica, né? Só que a gente esquece que a comédia romântica, ela termina na hora que os dois se encontram. E nunca conta como é a vida dos dois depois, né? A maioria delas, o cara fica não com aquele namorado, com a outra. Fica com a outra, né? Sempre tem uma traição, um negócio estranho, né? Então a gente tem assim, essa ideia de romance muito baseado nos filmes. Então a gente fica nessa expectativa do cara que no aniversário de casamento sempre vai lembrar. Às vezes você vai casar com um cara que tem uma péssima memória. E isso não quer dizer que ele não te ama. E aí, de ter uma expectativa de que ele adivinhe exatamente o presente que você queria. Sem que você dê uma pista sequer. Né? Então, assim, isso daí eu acho que é mais exagero. Mas esses dois, das datas comemorativas e do presente, isso é muito comum. Muito constante. Eu tenho um marido que tem uma péssima memória. E não sabe escolher presente. Ele só sabe o ano e o dia do meu aniversário, porque, enfim, eu disse pra ele logo que o aniversário não abria mão. Mas quem errou a data do meu aniversário? Primeira vez. Eu sou acusada disso até hoje. Primeiro aniversário dele, eu errei a data. Depois de um ano, não. Não, meu filho, foi perguntar pra mim qual era o seu aniversário. A minha melhor amiga fazia aniversário dia 13 de agosto e ele faz dia 15. Eu confundi. Pronto. O importante é que hoje você sabe. É.